Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos para conversar sobre o Evangelho de Jesus e, na ocasião de hoje, nós estamos com o tema da caridade segundo São Paulo. Como essa virtude é vista por Paulo de Tarso, ou São Paulo, como a teologia católica se habituou a chamá-lo, e como é que ele define a importância dessa virtude na nossa vida. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele retira para colocar, nesta obra da codificação, um trecho da epístola de Paulo aos Coríntios, da cidade de Corinto, aos cristãos que estavam formando a igreja, a comunidade naquela localidade. E é o capítulo 13, e esse capítulo é famoso, ele inclusive é letra de música, nós cantamos muitas vezes, se não fosse o amor, se não fosse o amor. Na música está como amor, e no texto de Paulo, a tradução que foi colocada no Evangelho segundo o Espiritismo fala de caridade, E Paulo descreve essa virtude com uma força muito grande. Então eu vou trabalhar aqui com a gente hoje a leitura do trecho em duas partes. Na primeira, em que ele levanta a hipótese de que eu sou caridoso, Se eu tivesse isso, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse aquilo outro, eu teria caridade? E aí ele diz: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos próprios anjos, se eu não tivesse caridade, eu seria como bronze que soa e como símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando eu tivesse a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse caridade, nada seria. E quando eu houvesse distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Então vejam bem como é que Paulo coloca a caridade como uma virtude essencial, inclusive indispensável para que o espírito realmente se diga virtuoso. Então ele diz que a verdadeira caridade não está em você dominar os idiomas, as rotinas de comunicação, seja com os encarnados ou com os desencarnados, falar a língua dos próprios anjos, Ele diz que não seria por aí, A nossa rotina e a nossa personalidade caridosa não estaria nessa direção. Se eu tivesse tudo isso sem caridade, eu seria como um bronze que soa e um símbolo que retine. Faz barulho, mas não tem essa essência, Porque costumam ser ocos. Para ter ressonância tem que ter um oco, alguma coisa vazia, por onde o ar caminhe e faça o seu barulho, Então, quanto mais barulho faz, mais vazio está. E ele também não coloca que a caridade esteja na profecia, ou seja, na mediunidade. Se penetrar todos os mistérios, conhecer todas as coisas, não está aí a performance da caridade. Não está em adivinhar, não está em prever o futuro, não está em dar uma comunicação mediúnica, E também não está no intelecto, porque eu posso ter a perfeita ciência de todas as coisas. E se eu não tiver caridade, não vai significar nada. E quando eu tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas. Vejam bem que ele foi fundo aí nessa questão, Por quê?
Se eu consigo transportar montanhas, eu estou tendo aquela fé que Jesus preconizou. Ah, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada vos seria impossível. Mas mesmo que eu tivesse isso, fosse uma pessoa fervorosa ao ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse caridade, eu nada seria. E ele ainda continua, porque a gente confunde muito caridade com a ação no mundo material, né? E ele diz: mesmo que eu tivesse distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres, se eu tivesse entregado meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Mas quando eu me envolvo numa campanha por cestas básicas, quando eu trabalho para conseguir doações, para fazer uma corrente do bem e tirar de onde tem excesso para levar onde está a escassez, eu acho que estou fazendo a caridade, né? E será que não? Será que não estou? Ele diz que isso de nada me serviria. Por quê? Porque o foco da verdadeira virtude nunca é o mundo material. Precisa estar voltada para uma ação que envolva o imponderável, o intangível, o mundo do espírito, que é aquele mundo normal primitivo de onde nós viemos e para o qual nós vamos retornar pela desencarnação. E tudo que eu fizer no mundo material precisa ter como foco o sagrado, aquilo que eu ofereço de melhor, não para a matéria, mas para o espírito, para a vibração, para a essência, para o eu sou, como se diz em muitas práticas holísticas por aí. Por quê? Porque não adianta eu me despojar do material, não adianta eu me despojar do meu próprio corpo, se na minha mente eu não estiver com o verdadeiro sentimento de praticar o bem. Olhem como isso é profundo, né? Então eu posso ser um poliglota, eu posso ser um medianeiro, fazendo contato e o intercâmbio entre os dois planos da vida, mas isso não é o suficiente. Se eu tiver o dom de fazer a premonição, de ter a intuição, a clarividência, a vidência, se eu for um verdadeiro intelectual, conhecer todas as coisas, todas, né? Não é algumas coisas, são todas as coisas. Isso é muito grande. Quem de nós consegue conhecer todas as coisas, né? Nós conhecemos muito pouco de um universo infinito. Então, mesmo na situação de espírito puro, que já conhece tudo, se eu não tivesse a caridade, como se fosse possível, né, chegar a espírito puro sem a ter, se eu não tivesse a caridade, eu não significaria nada, né? Tendo tudo isso, sem a caridade eu nada seria. E é muito importante nós prestarmos atenção na significação profunda desses ensinamentos do Paulo. Por quê? Ele não para por aí, né? Na segunda parte selecionada por Kardec, da Epístola aos Coríntios, né? Que é a primeira epístola, capítulo 13, como está lá na referência, ele faz essa primeira parte hipotética, né? Se eu isso, se eu aquilo, se eu isso, se eu aquilo, e depois ele descreve a caridade. Olhem bem como é abrangente esse grupo de características que ele dá para essa virtude. A caridade é paciente. Opa! Aí eu já fiquei no meio do caminho, né? Porque a paciência não é uma das minhas virtudes. E a gente vive num mundo muito impaciente, onde tudo precisa ser rápido, tudo é para amanhã. A gente está numa velocidade absurda e isso atropela o nosso cotidiano, atropela nossas relações, atropela nossas demonstrações de afeto, de atenção e de carinho, né? Então a caridade é paciente, ela é o oposto
do contexto no qual nós estamos vivendo hoje, né? A caridade também é branda e benfazeja. Isso significa que a caridade não perde a sua calma, né? E tem um amigo meu que diz, não é possível perder o que nunca se teve, né? Então a brandura, a tranquilidade, a harmonia, o desejo e a capacidade de fazer o bem, que isso é que significa ser benfazeja, né? Aquela que faz o bem. Isso tudo também está muito escasso no nosso mundo atual. E ao mesmo tempo eclode em alguns pontos com muita força. Por quê? Porque na dificuldade a virtude tem todo o campo para se manifestar. Então é na carência em larga escala que a beneficência pode ser produzida em larga escala. É na dor em larga escala que nós temos condição de acolher os sofredores, né, em larga escala. Então, a caridade é branda, é benfazeja e é paciente. Eu digo que eu já fiquei lá na primeira, né, que é paciente. Não sei vocês como vão se virar por aí. Diz ele também que a caridade não é invejosa. Isso significa que eu não desejo o que é do outro, que eu procuro fazer o meu próprio mérito, que eu não fico de olho nas coisas que os outros estão recebendo para ficar assim, porque Deus deu para ele e não deu para mim, né? Olha aí, a injustiça. Porque muitas vezes nós murmuramos nesse sentido, né? De que a grama do vizinho é sempre mais bonita do que a minha. Mas muitas vezes a gente não poda a grama, não limpa a grama, não rega a grama, não cuida de pragas na grama e depois vai reclamar que ela está morrendo? Não, né? Para que nós tenhamos aquilo que nós desejamos é preciso investir. E a inveja paralisa a gente no desejo sem investimento. Então, eu vou olhar o que o outro tem, vou lamentar não ter, vou achar injusto não ter, mas não vou me mexer para obter aquilo que eu desejo. O invejoso está paralisado na observação sem ação. Então, ele vai desejar, mas não vai investir energia para obter aquilo que ele deseja. Ele avança ainda. A caridade não é temerária nem precipitada. Isso significa que ela não faz as coisas sem pensar. Ela não vai demonstrar uma coragem além da conta, porque a temeridade é enfrentar o risco sem ter condições de fazer isso com prudência, né? E precipitado, sem medir as coisas, sem pensar na melhor solução, ser atirado, né, impulsivo. A verdadeira caridade não obedece a isso. Por quê? Porque pode gerar consequências adversas e a gente ter mais problemas para resolver do que quando começou a fazer alguma coisa, né? A precipitação, então, não é um atributo da caridade. A caridade também não se enche de orgulho. Aí, né, vai ficando difícil a nossa vida. Por quê? Paciência, brandura, capacidade de fazer o bem, sem inveja, sem precipitação e sem orgulho. Ai, meu Deus, né? Está ficando complicada a nossa vida. Mas nós não nascemos para fazer coisas fáceis, né? Nós somos seres humanos, espíritos em evolução e precisamos exercitar nessa existência a fazer coisas cada vez mais difíceis, porque isso significa evoluir. Se eu não mudo de nível, né, nos meus desafios, eu não estou evoluindo, eu estou estacionado. E a gente nasceu para evoluir. Então, a caridade não se enche de orgulho. Fez um monte de coisas e diz, nada fiz. E não diz, nada fiz de brincadeira, né? Mentindo, fazendo de conta. Não, diz de verdade. Por quê? Porque só fez a obrigação, na realidade, né? Então, a pessoa verdadeiramente caridosa não reconhece méritos naquilo que fez.
ela vai adiante e continua fazendo porque é o natural de ser feito. Não sai propalando para todo mundo que fez isso, que fez aquilo, né? Como também há no Evangelho segundo o Espiritismo outro capítulo em que se diz: não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, né? Ele ainda coloca mais coisas, né? A caridade não é desdenhosa, então ela não vai desdenhar do esforço de ninguém, do sofrimento de ninguém, da emoção de ninguém, da situação de ninguém. A caridade não vai cuidar dos seus próprios interesses. A pessoa verdadeiramente caridosa, ela não costuma ter interesses próprios. Ela tem o interesse de servir aos outros. E servir da maneira mais generosa, da maneira mais equilibrada, da maneira mais harmoniosa, sem desejar nada em troca, em retribuição. A verdadeira caridade faz isso, né? E está aqui ainda que a caridade não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Olha só, que coisa difícil, né? Não se agastar, não se irritar, não se desequilibrar, não se desarmonizar com coisa alguma. Às vezes, só por um olhar a gente já perde o equilíbrio. Por um pequeno comentário a gente já perde o equilíbrio. Uma pequena volta a alguma coisa que a gente não gostaria que tivesse, nós já ficamos completamente fora do ponto, né? Então a caridade não se agasta nem se azeda com coisa alguma. E isso é importante por quê? Porque à medida em que a gente se desgasta, se desarmoniza, nós também jogamos no ambiente esse magnetismo desequilibrado. E isso ajuda a desequilibrar outras pessoas. E isso não é um sinal de uma pessoa caridosa, né? Desequilibrar o ambiente, contribuir para a desarmonia do contexto. Não é assim. Ela também diz que a caridade não suspeita o mal. Então fica, nossa, o que fulano poderia estar fazendo? Ai meu Deus, o que será, né? Por quê? Porque a caridade é benfazeja. E ficar suspeitando das outras pessoas não é fazer o bem, né? Então, se eu suspeito de alguém, eu não sou benfazejo, porque fazer o bem pressupõe que eu não vou ficar pensando, desconfiando das outras pessoas dessa maneira assim que nós costumamos fazer no cotidiano, né? Tem uma lei que diz, né, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Na nossa cabeça costuma funcionar mais ou menos assim. Todo mundo é culpado até provar que é inocente, né? A nossa falta de confiança, a nossa suspeição levam a gente a agir no contrário do princípio do direito. Paulo diz também que a caridade não se rejubila com a injustiça. Então, se eu vir alguma coisa injusta, eu não vou ficar feliz com isso. Não significa também que eu vá sair sendo o revolucionário, né, o Dom Quixote de la Mancha, com a sua lança espetando os moinhos de vento. Não é isso. Mas a caridade se rejubila com a verdade. Toda vez que há injustiça, é porque a verdade não foi obedecida. E a pessoa verdadeiramente caridosa, ela vai cultivar a verdade, né? Porque Jesus disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele ainda termina, como se não bastasse tudo que já foi dito, colocando que a caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Ué, mas espera aí, né? Se ela não se rejubila com a verdade, se não se azeda com coisa alguma, não suspeita o mal, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, é para a pessoa caridosa, então, ser aquele sangue de barata, né? Não reage a coisa alguma, não toma nenhuma atitude, fica passivo. Será que é isso?
Não, porque ser paciente não significa ser passivo. O passivo nada faz. A paciência faz aguardando. Faz a sua parte esperando o que for da parte dos outros ou mesmo da própria parte de Deus, da justiça divina, né? Ela é branda, mas não é inerte. Se aparecer uma injustiça, vai ser assertivo, declarar que houve injustiça e trabalhar com brandura, com paz, para restaurar a verdade e a justiça, né? E isso significa que a pessoa vai desenvolver um grau de confiança na providência divina que é gigantesco. E é algo que eu vejo ainda muito longe da nossa capacidade atual. E por isso nós precisamos de mais esforço. Porque a caridade profunda a qual Paulo se refere não é uma conquista para esta vida, nem para as próximas 10, eu acho, né? Cada um no seu ritmo, cada um na sua maneira de se desenvolver, nós vamos chegar a patamares muito mais altos de percepção do que seja ser realmente caridoso, né? E essa necessidade de ser caridoso é tão grande que é esse exercício da caridade que vai definir o nosso grau evolutivo e definir se nós ficamos neste planeta ou não. Porque para ficar no planeta de regeneração eu tenho que ter o desejo genuíno de fazer o bem, de ser bom. E por isso eu vou caminhar ali na direção do bem-fazer, né? Me transformarei num espírito bem-fazejo, que gosta de fazer o bem, harmoniza-se fazendo isso e vê esse bem feito como uma ação natural na sua existência. Não como uma exceção, não como uma coisa que mereça aplauso, mas é algo que faz parte da sua própria vida, né? Vamos então guardar essas duas sequências de texto que Paulo nos legou nessa epístola aos Coríntios e depois vamos reler essa epístola inteira, porque a carta dele para os cristãos de Corinto tem muito a ver com a nossa situação atual. Que possamos nós hoje sempre ser cada vez mais caridosos, buscando a harmonia do nosso coração, da nossa mente e do nosso espírito. Que Jesus nos abençoe mais uma vez.